Continuando a falar sobre as aulas 12 e 13, vamos falar um pouco sobre os vírus. Os vírus, eles são organismos que se diferenciam dos demais seres vivos por não apresentarem células, por não apresentarem metabolismo próprio. Portanto, para fazer tudo isso, eles precisam entrar numa célula que é chamada de célula hospedeira. Sendo assim, todos os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles precisam parasitar uma célula obrigatoriamente para poder reproduzir, para poder utilizar o metabolismo da célula hospedeira. Em relação à estrutura do vírus, ele é formado por uma cápsula, ou também chamada de envelope, também chamado de capsídio, formado de proteína e lipídio. Abaixo existe a membrana plasmática e no interior desta estrutura existe o material genético. Esse material genético, ele forma um núcleo viral. Em resumo, os vírus são organismos que não apresentam células, daí chamam-se acelulares, parasitas intracelulares obrigatórios, não fazem síntese proteica nem respiração, porque não tem organelas, não tem organoides. O material genético pode ser RNA e DNA. Na verdade, eu gostaria de colocar no lugar de E, colocar OU, porque se ele tiver o RNA, ele não tem o DNA e vice-versa. Existe apenas um tipo de vírus que é chamado de mestiço, que ele é capaz de ter os dois materiais genéticos. Quando um vírus vai fazer o processo de transcrição, ele produz apenas o RNA mensageiro. O RNA transportador e o RNA ribossômico é feito pela célula hospedeira. E ainda sendo redundante, o corpo dele é formado por uma carapaça proteica, que é chamada de capsídio, e no interior existe a molécula de ácido nucleico. É importante a gente lembrar que, porque todos os vírus são acelulares, não têm metabolismo próprio, logo não há como obterem energia. Lembre-se, vírus não têm gasto de energia, porque eles não possuem metabolismo. Todos os vírus têm o capsídio, porém nem todo o envelope de proteína são chamados de envelopados. A variabilidade genética dos vírus acontece de duas formas, por mutação ou por recombinação. Nós sabemos que os vírus são altamente mutantes, né? Como é que acontece esse processo de mutação, essa alteração na molécula de DNA? Ou por mutação ou por mistura de genes de vírus diferentes, que é o processo de recombinação. Os vírus apresentam 2 ciclos reprodutivos. O primeiro que nós vamos falar é o ciclo lítico. No ciclo lítico, ocorre a morte da célula hospedeira. Então, nós temos aqui uma célula bacteriana e aqui nós temos um vírus. O vírus joga o DNA dele aqui, que é um bacteriófago, joga para dentro dessa célula. Aqui tem o DNA circular. O material genético vai se acoplar ao DNA circular da bactéria. A célula bacteriana vai replicar o DNA desse bacteriófago, desse vírus, e vai criar novos vírus. E aí o que acontece no final? Ele estoura a célula bacteriana, ele provoca o lise celular. Então, esse é o ciclo lítico. O ciclo lítico, gente, ele provoca sintomas bem rápidos, porque estoura a célula, já lança o vírus na corrente sanguínea, enfim, e aí os sintomas já aparecem rapidamente. Aqui nós temos alguns exemplos de vírus, né? Aqui o bacteriófago, esse aqui é o HIV, esse aqui é o vírus do tabaco, chamado de vírus do mosaico do tabaco. Isso aqui é a foto dele num computador eletrônico, e isso aqui é o desenho, né, a estrutura que eles criaram. Aqui é o vírus da gripe, aqui é o vírus da dengue, tá? São todos modelos de vírus. Como nós falamos anteriormente, o ciclo lítico, na reprodução existe o ciclo lítico e o lisogênico. No ciclo lítico,
ele é um ciclo rápido e os novos vírus, eles rapidamente caem na corrente sanguínea ou qualquer outra estrutura que eles vão infectar e já causa doença, né? É um ciclo mais rápido. Então, acontece a absorção do material genético do vírus, ele é jogado dentro da célula, entrada, acontece a replicação do material genético, acontece a montagem de novos vírus e depois acontece a liberação, que é o lise celular. Já o ciclo lisogênico, ele é chamado de dormência. Veja aqui, ó. Então, entrou o material genético na célula, a célula replicou o material genético, a célula bacteriana continuou replicando a célula, fazendo várias células iguais, né? Só que até aqui é o ciclo lisogênico. Não estoura a célula para lançar os organismos para a corrente sanguínea ou qualquer outro lugar. Então, o ciclo lisogênico, ele para aqui. Aí ele se transforma em ciclo lítico. Aí tem a replicação do DNA, do material genético, tem a replicação do próprio vírus, a formação dos capsídeos, e depois tem a liberação desses bacteriófagos para a corrente sanguínea, ou qualquer outro lugar que seja. Então, o ciclo lisogênico ele é um ciclo longo. Os vírus passam por uma fase de latência antes de produzirem novos vírus. Então, primeiro é o ciclo lisogênico, e depois ele se transforma em ciclo lítico. Várias doenças são causadas por vírus, né? Porque a palavra vírus significa, em latim, veneno. As viroses podem ser transmitidas pelo ar, por secreções e até mesmo por vetores, que é o caso do Aedes aegypti, que ele transmite o vírus da dengue, né? Hoje nós estamos aí com o Covid, que é um vírus, na verdade é um tipo de coronavírus. Aqui, doenças causadas pelo vírus, no caso aqui a hepatite viral, hepatite A, hepatite B, C, D, E, G. Que o vírus da hepatite B, o vírus da hepatite C e o vírus da hepatite A. A catapora também é causada por vírus, né? Isso aqui são os sintomas. Como que fica uma pessoa quando ela pega catapora, né? Cheio dessas bolinhas aqui. A rubéola, que também é uma doença causada por vírus, muito parecida com a catapora, porém as bolinhas são bem menores, as manchas vermelhas são menores, contato direto com doentes, e durante a vida intrauterina a mãe passa a rubéola, para a criança. A cachumba, papeira, né, também é causada por um vírus. Poliomielite ou paralisia infantil, que é erradicada por causa da vacinação. Sabin, a vacina contra a poliomielite é a gotinha, né, que é a vacina Sabin. A AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, ela é transmitida por um vírus chamado de vírus da imunodeficiência humana.